Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira. Vamos aos destaques do dia. Time perde posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Cai, mas pode fazer a virada dependendo de nós. Eu vou explicar como. Encara o Bahia, domingo, sem Felipe Coutinho. Quem vai ser o substituto? Quais são as mudanças que o técnico Fernando Diniz vai fazer na equipe para esse difícil compromisso lá em Salvador? Vai rolar feira autônoma dos vascaínos? É um encontro vascaíno neste sábado? Então, quarta vergonha, quarta derrota, quarta vez que o time joga muito mal no Campeonato Brasileiro. Até quando, Diniz? Somente o técnico do Vasco pode responder estas perguntas, mas a gente vai debater aqui no nosso café o que está acontecendo com o Vasco e tem errado demais. E alguns jogadores despencaram tecnicamente no fim da temporada. Só que a temporada só acaba, pelo menos, depois da Copa do Brasil, né, torcedor? Então vamos embora, vamos debater tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante, gente. Ajuda demais o canal, não esquece. Like, tiver a função hype o vídeo também, compartilha para geral, comenta, gere esse engajamento, porque me ajuda muito. E compartilha o vídeo, além de se inscrever, se você é novo aqui no Fanático Vascaíno. Já estou colocando o vídeo aqui para você, ó. Feira Autônoma Vascaína. Alô, Ismaelito, alô, Raul, Magalhães, toda a galera que está organizando esse mega encontro. São mais de 15 expositores vascaínos, com muita variedade de itens. E onde é que vai acontecer, Azevedo? Lá no Centro Cultural Candinho, no centro da cidade, lugar onde nasceu o Vasco da Gama. É neste sábado, a partir das 10 da manhã, de 10 às 5. Aliás, tem uma novidade também nessa feira que vai ser muito legal. O Estúdio da Colina vai proporcionar à galera a oportunidade por um preço bem baixinho para você fazer a sua tatuagem. Vai rolar de 10 às 6 também o Estúdio Play lá. Olha, muito legal, cara. Compareça, porque você vai encontrar colecionadores com itens fantásticos, camisas, livros, revistas, jornais, enfim, é muito legal. Eu já fui a uma feira como essa. E, cara, é uma experiência fantástica. Vale levar a garotada também. Então, a partir de 10 da manhã, lá no Centro Cultural Candinho, a Feira Autônoma Vascaína vai rolar. Boa sorte para os nossos amigos. Ismaelito, grande abraço, meu irmão. Ao Magalhães e a todos que estarão presentes por lá. Bom, ontem, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e foi finalizada. Vou até olhar aqui um detalhe que eu separei para a gente falar. Bom, o time do Vasco está na 13ª posição, com 42 pontos. O Ceará perdeu em casa para o Internacional, o que para nós foi bom, porque o Ceará ficou atrás. O problema foi que o Corinthians venceu o São Paulo por 3-1, o Ceará perdeu por 2-1. O Bragantino venceu, enfim, os times próximos venceram. O Vasco caiu para a 13ª posição. Hoje, se termina o campeonato, está na Sul-Americana, mas para mim é uma classificação em 13º vergonhosa. Principalmente se nós olharmos o que está acontecendo. Fizer o recorte das 5 últimas rodadas. Você sabia que o Vasco tem, ao lado do Santos, a pior campanha nessas 5 últimas rodadas? De todos os times participantes, dos 20. Vou tirar o Sport, 19. O Sport está rebaixado, 5 pancadas. O Vasco não pode se comparar hoje ao que faz o Sport no Campeonato Brasileiro. Até porque vinha de 4 vitórias. O Vasco nas últimas 5 rodadas tem apenas 1 vitória e 4 derrotas. O Santos tem 3 empates e 2 derrotas. Fez 3 pontos iguais ao Vasco, perderia no critério. Então o Vasco fez a 18ª pior campanha nas últimas 5 rodadas. Isso é inadmissível, inaceitável, não tem explicação. Questão técnica, questão tática, a gente pode debater isso. Mas não pode o Vasco despencar tanto. Porém, tem um fato que vai fazer a diferença nessa reta final. Torcedor vascaíno, vou falar diretamente com você, como é um hábito do nosso canal. Olhando no seu olho, trazendo uma opinião e um pedido especial para você, torcedor.
Nós nunca fomos modinha. Nunca estivemos no hype para ser vascaíno. Nós temos uma essência, temos uma história. Claro que apanhamos, ficamos chateados, tristes. Ontem eu estava assim. O pós-jogo também. Inclusive fiz muito curtinho porque estava muito decepcionado. Só que basta uma noite de sono, avaliações, memórias que vêm à cabeça, grandes ídolos, grandes títulos que já vi, para que a empolgação e aquele ambiente diferente volte para o próximo jogo. É difícil? É. Mas o Vasco tem um time pior que o Fortaleza, por exemplo, que vem de 5 jogos sem perder, com 2 vitórias e 3 empates, campanha melhor que a nossa. Fortaleza foi ontem à Fonte Nova e ganhou do Bahia por 3-2. Por que não acreditar que podemos criar esse ambiente e podemos voltar a vencer e quebrar um tabu? Desde 1987 que o Vasco não vence na Fonte Nova. 3-0 Vasco, gols do Romário na Copa União, naquela oportunidade. Em Salvador, em outros campos, o Vasco não vence desde 2012. É muito tempo? É. Ali foi 2-1, Juninho e Pernambucano e Diego Souza. Mas um fator vai fazer a diferença nessa reta final. Nós. Foi assim em 2022. Vou dar alguns exemplos rápidos. Quando fizemos uma arrancada fantástica com o apoio do torcedor, que pegou o time no colo com muitas dificuldades e colocou na Série A. Tem até um vídeo meu que eu boto assim, acesso culposo. Não teve a intenção, mas teve o acesso. Foi o nosso caso. 23. Teve uma segunda janela muito melhor, chegada de jogadores que fizeram a diferença, inclusive o próprio Verratti, que até hoje está no elenco, o técnico Ramon Dias, mas a torcida foi fundamental de novo. A nossa história mostra que a torcida é o principal jogador do time do Vasco. Por que não agora? Por que não, de novo, o torcedor pegar esse time no colo e fazê-lo jogar, queira ou não queira? Ah, mas fulano está de má vontade. Não vai ter má vontade, porque a cobrança, o incentivo de fora não deixarão esse cara parar. O Diniz vai mudar o time, Paulo Henrique volta de suspensão, Carlos Cuesta volta da seleção colombiana, Andrés Gomes também, e tem que ter um substituto para o Coutinho, que está suspenso. Quem vai? Matheus França? Preenche mais o meio-campo com marcação, bota Hugo Moura, Barros e Tietê? Eu não gosto dessa ideia. Bota Hugo Moura, Barros, Nuno Moreira por dentro, Andrés Rayan e quem na esquerda? O David? É um time com mais movimentação? Pode ser. O Vasco precisa ter variação. O Vasco está previsível. Os adversários já conhecem como marcar o Vasco. E com o Verratti em campo fica mais fácil ainda encaixar o time do Vasco, encaixotar a equipe. Qual seria a sua solução para esse jogo de domingo contra o Bahia? Depois do jogo lá em Salvador, onde teremos um grande número de torcedores, porque no Nordeste temos muitos representantes vascaínos, vamos jogar 2 em casa, Internacional e Mirassol. Mirassol está classificado para a Libertadores. Depois a gente pensa no ano que vem. Posso fazer um combinado com você, torcedor? Vamos pegar esse time no colo? Vamos subir na tabela de classificação, terminar de forma honrosa o Campeonato Brasileiro, na nossa posição ali entre 8º e 10º. Vamos subir essa equipe. Dá para subir. O 8º colocado é o Bragantino com 45 pontos ganhos, 3 acima de nós. Tá tudo embolado ali. Vem de 3 vitórias seguidas. Não dá para pegar aí 3, 4 vitórias seguidas com esse time sendo empurrado pela nossa torcida. E aí depois a gente pensa na Copa do Brasil. Quem fecha comigo? Quem fecha comigo usa a hashtag fechado com o Vasco. E mais, torcedor, eu vou fazer, porque já tem um tempo que eu não viro sócio-torcedor, tinha parado. Eu vou virar sócio-torcedor agora. Nos próximos dias, vou me cadastrar e vou voltar a ser sócio-torcedor para empurrar o time, para ajudar, sim, o Vasco da Gama. Porque nós estamos ao lado da nossa paixão. Faça chuva ou faça sol.
na vitória ou na derrota, na alegria ou na tristeza. É um casamento que nós escolhemos dizer sim. Conto com você. Fechado? Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho e até mais tarde. Olha, chega a ser cansativo assistir um jogo do Vasco nas últimas partidas, né? A gente viveu momentos tão interessantes nesse segundo turno, de grandes jogos, grandes vitórias, grandes resultados. Mas o que a gente está vendo nesses últimos jogos, nos 12 pontos em disputa, 0 ponto conquistado. 0. O Vasco não conquistou nada. O que está acontecendo? Será que são as escolhas do técnico Fernando Diniz? Será que passa pelo declínio técnico de alguns jogadores e de peças importantes? Aliás, e a propósito, o Coutinho está fora do jogo com o Bahia domingo lá na Fonte Nova. Vasco que está só caindo na tabela, já chegou a sonhar com o G7, hoje é o 12º lugar, pode ser ultrapassado por Ceará e Corinthians e terminar bem mais perto em termos de posição da zona de rebaixamento. É sério que o final de ano está sendo reservado ao torcedor do Vasco? É isso? Não pode. O técnico Fernando Diniz, que gosta de discussões mais amplas e tal, e eu proponho algumas discussões mais amplas, Diniz. Por que o Vasco não alterna o seu esquema tático? Por que tem que ser um time previsível? Da saída de jogo, construída pelo lado do campo, com seus 3 atacantes, mesmo que não esteja dando certo, aí em determinado momento você vai mexer, vai botar 4 atacantes. Por que não trazer um time para jogar com 2 meias? Será que isso nunca foi trabalhado no Vasco? Para que improvisar o Hugo Moura se você tem 2 zagueiros de ofício no banco? Será que o Hugo Moura está dando tanto resultado assim nos treinos? Hugo Moura, Tietê, eles devem estar voando no treinamento, porque no jogo não rendem. Se o campo fala, como todo treinador gosta de exaltar, ele está dando sinais gigantescos para o técnico Fernando Diniz. Não pode um time que vinha até o jogo com o São Paulo, de 8 jogos com apenas uma derrota, que era o Palmeiras, despencar. 4 derrotas seguidas. É uma afronta à inteligência de qualquer torcedor. A forma apática como o time tem encarado os seus adversários. Todo fim de jogo e pós-derrota, 10 gols sofridos e apenas 1 marcado, o saldo agora é até negativo, aquele discurso, não, nós temos que nos unir mais, buscar as explicações, encontrar o caminho das vitórias, só que o tempo está passando. O Vasco está estacionado nos 42 pontos, não acho que vamos rebaixar, mas a gente começa a se aproximar da posição de rebaixamento e terminar na segunda página do Campeonato Brasileiro será uma vergonha para esse time. Um time que tem uma folha salarial na casa de 15 milhões de reais, é uma vergonha terminar na segunda parte da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, onde estamos hoje. Não pode. Esse time tinha que estar pelo menos miseravelmente na 10ª posição. Com os reforços que chegaram na segunda janela, o time elevou, só que despencou. Subiu, bateu no teto e caiu. Dia 7 termina o Campeonato Brasileiro. Dia 11 tem a primeira partida contra o Fluminense, que aos trancos e barrancos vem conseguindo ótimos resultados. Ontem venceu o Flamengo, empatou com o Cruzeiro fora de casa e vai pegar o Palmeiras na próxima rodada. Se o Vitória amarrou o Palmeiras ontem, imagina o Fluminense amarrando o Palmeiras no próximo fim de semana. Será que vem grandão para jogar contra a gente? Ontem na coletiva foi perguntado ao técnico Fernando Diniz se o time está focado no Brasileiro. Ele disse que não, que o pensamento agora é o Bahia, é jogo a jogo, ainda restam 4 partidas. Mentira, Diniz. O time não está mais focado no Brasileiro. Se tivesse, não entrava como está entrando. E você, à beira do campo, precisa fazer as correções. A nossa leitura de jogo tem sido muito equivocada e demorada. Agora, claro,
E aí concordo. O Diniz não vai dizer isso publicamente, mas também quem tá entrando, meu Deus do céu, hein? Que tiriça, que nhaca. David, Thiago Mendes, Matheus França. Porra, rapaziada. Vocês entram para tentar pelo menos manter o nível. Ah, Fábio, tava uma nhaca, ficou uma nhaca. Ah, ok. Vamos brigar pela parte do copo meio cheio. Não para fazer isso. Pô, o Thiago Mendes errou passe lateral. O Barros erra uma bola para dar no Nuno Moreira no primeiro gol. O Coutinho domina, morto. Culpa do Diniz não ter tirado o Coutinho antes. Perde num giro. Pô, não dá, cara. Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria voltado de Porto Alegre com uma derrota de 4, 5 gols mole no lombo. Vamos para 20 anos sem vencer o Grêmio lá. Ah, é muito difícil. Desculpa. Esse time do Grêmio, que ultrapassou o time do Vasco ontem com essa vitória, ele é inferior ao Vasco. Só que o Vasco se coloca de uma forma inferior aos adversários. 26 finalizações do Grêmio, 9 no alvo. Sabe quantas do Vasco? 5, só 2 no alvo. Primeiro chute na direção do gol, pasmem, foi aos 30 minutos do segundo tempo do Ryan, que caiu demais também nos últimos jogos. Ryan, Nuno, Tietê, Hugo Moura, o próprio Verratti, excetuando o jogo do Bragantino. Porra, não é possível. Tanta gente caindo. Tem uma questão coletiva na jogada também. Vasco e Bahia, domingo na Fonte Nova. Amigos, se a gente não voltar derrotado, vai ser lucro. Com a bolinha que o Vasco está jogando, esquece. E vamos juntos, porque aqui ninguém larga não, hein? Aqui ninguém abandona. Ontem eu fechei a live mais cedo, revoltado, preferi esfriar a cabeça. Ainda não consegui dormir, mas estou ainda da vida. Mas estamos juntos. Eu não largo o Vasco, porque há 48 anos eu torço para a minha paixão, que é a sua também, que é ser Vasco. E nós vamos empurrar esse time. Querendo ou não, esses caras vão ter que correr e vão entregar mais. Porque o que estão entregando é de doer os olhos, é de sangrar os olhos o futebol medíocre que o Vasco tem apresentado nos últimos 4 jogos. De quem é a culpa? Minha? Sua? Não. De quem entra em campo e quem fica à beira do campo ou fora. Todos que estão no Vasco eram elogiados pelo grande momento, agora pelos 4 jogos que vem fazendo dessa forma, não é o resultado. Eu não estou questionando o resultado. Resultado é a consequência da atuação. Ridícula, medíocre. E isso é inadmissível, inaceitável. Ou, como disse o presidente uma vez, inegociável. Grande abraço e até mais tarde. Bora fechar o vídeo para falar sobre John Arias. O meio atacante colombiano está sendo, sim, disputado por 3 clubes brasileiros. Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão bastante atentos a toda a dificuldade de Arias com a camisa do Wolverhampton. Ele se mudou na metade desse ano para o clube inglês e por lá nada deu certo. Até aqui, 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, o Arias ainda virou reserva. Ele saiu no intervalo da derrota para o Fulham por 3-0, contra o Chelsea na última rodada antes da data FIFA, nem sequer saiu do banco de reservas. Para piorar, o time dele, o Wolverhampton, é lanterna do campeonato inglês. 2 pontos conquistados depois de 11 rodadas. E está muito claro que o Wolverhampton será rebaixado ao fim dessa temporada. E é por conta desse rebaixamento que os clubes brasileiros já começaram a disputa para contar com o retorno do atleta. Vale a lembrança de que o Fluminense tem a prioridade na recompra do jogador, ou seja, se o Flu igualar qualquer oferta de times brasileiros, é para o Fluminense que o Arias voltará. Só queria registrar que o Arias ainda pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo. Quando ele deixa o Fluminense para jogar no Wolverhampton, ele aceita ganhar menos na Inglaterra do que ganhava nas Laranjeiras pelo sonho de jogar no exterior, mais especificamente no futebol inglês. A julgar pela fase atual, a passagem dele pelo Wolverhampton deve ser curta. Talvez no máximo até junho do ano que vem, mas o Arias vai dar preferência a clubes do exterior. E já dá para contar que o Galatasaray da Turquia é um dos interessados na contratação do meio atacante de 28 anos de idade, que enquanto jogava pelo Fluminense deixava excelente impressão. O Flamengo namorava o Arias ainda quando ele jogava no próprio Fluminense. Já o Palmeiras vê a possibilidade da contratação do Arias como um grande negócio, mas qualquer movimentação envolvendo o Arias vai acontecer apenas a partir da metade do ano que vem. Assim que tiver qualquer novidade, volto para contar para vocês. Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!